Boa tarde, pessoal. Boa tarde, não, boa noite, né? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, amigo. Não, tudo tranquilo? Tudo em ordem? 100%. Vamos voltar para a nossa aulinha de química inorgânica. Nossa aula já está sendo gravada. Quem não está presente aqui hoje pode assistir depois, né? Oi, amigo. Pode perguntar, Eric. Uma dúvida com relação às suas UAS. Vai continuar sendo igual no primeiro período? Você não vai avaliar pelas UAS? Ô, Eric, se ficar a meu critério, eu não vou avaliar. Você está falando o resultado dos Os exercícios. exercícios. Se ficar ao meu critério, eu não vou avaliar, não. Mas não saiu nenhuma deliberação da coordenação que precisa de ser avaliado, não. O AS, os exercícios das UAS e o desafio. Por quê? Porque a gente até tenta, mas não é fácil sincronizar. Sabe? É uma coisa complicada você manter sincronizada a aula com as UAS. Existe uma programação de liberação das UAS que está na... Ó, a gente recebe ela. Então, assim, eu já recebi lá da coordenação uma programação de quando eu tenho que liberar as UAS. E aí vem feriado, sabe? Uma unidade que demora um pouco mais, uma que demora um pouco menos. Sincronizar a minha aula com a UA não é uma coisa fácil de fazer, sabe? E aí eu avaliava, por exemplo, a UA da aula de hoje, a unidade já está lá há mais tempo, que é massa e espectro de massa. Às vezes ela até já fechou lá, vocês vão conseguir voltar a fazer de novo, mas o que vai ficar avaliado é o período que foi definido, que está lá para vocês em aberto, acho que uma semana, entre uma e outra. Entendeu, Eric? Eu acho complicado a gente avaliar. Então, assim, vocês podem fazer lá, errou, vocês podem voltar, assistir a aula, fazer de novo, vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem. Eu acho que o objetivo é vocês aprenderem. Precisa de fazer 1, 2, 10 vezes, errar, até acertar? Que seja, mas a avaliação disso eu não acho muito justo. Não sei se vocês concordam comigo, entendeu? Tá certo. Né? Pode voltar, pode fazer de novo. Eu acho bacana eu acho bacana o AVIN antes da aula. Vocês podem entrar lá, assistir, né, ler o material, fazer atividade. Errei, venho na aula, aprendo já orientado, porque eu já sei o que eu errei, eu venho para a aula e questiono. Você faz muito isso, pergunto sobre o que eu errei, a dúvida que eu tive lá. Chama sala de aula invertida. Mas aí eu não posso avaliar isso, né? É mais importante para mim vocês errarem lá e trazerem aqui a dúvida do erro para vocês acertarem, do que avaliar um erro que vocês tiveram lá assistindo a aula de uma maneira adiantada, né? Na verdade, eu estou focando... Que a gente nem viu, sendo que a gente nem viu a aula primeiro. Justo, estou focando no aprendizado de vocês. O objetivo é que vocês aprendam. Se vocês erraram num momento que vocês não tinham visto a minha aula ainda, faz sentido eu avaliar, né? Eu não acho justo, não. Mas, Verdade. como eu disse, a coordenação deixou livre por enquanto. Se está livre até agora, eu não acho que vai ser obrigatório avaliar isso, não, tá? Vou manter do jeito que está. Beleza? Beleza. Vamos, então, continuar aqui. Vamos falar hoje sobre massa molecular e espectro de massa. Galera, isso aqui é muito importante porque é muito utilizado em análises químicas. Então, eu preciso fazer uma identificação de uma substância usando absorbância, usando espectrofotometria. É isso aqui que vai acontecer, tanto em química orgânica quanto em química inorgânica, né? A orgânica e a inorgânica, nós temos métodos aí tecnológicos, muito tecnológicos, como ressonância magnética, que vão identificar muitas coisas, entre elas a espectrometria de massa, né? Uma absorção, uma emissão, que está relacionada à massa, ao peso molecular, à cromatografia, está ligada à massa, né? Isso é biofísica também. E só um exemplo para vocês. Eu já devo ter falado de um filme,
tosco, né? Que, se vocês estivessem em aula presencial, eu teria passado esse filme para vocês em sala. Os alunos morrem de rir, que é um filme antigo, uma qualidade ruim, está no YouTube, chama O Curandeiro da Selva. Eu já falei dele com vocês? Não? Alguém? Não. O que é o filme? É um filme bacana. A gente vai ter oportunidade de ver ele ainda, porque ele cabe na disciplina de farmacognosia. O que acontece? Um pesquisador americano, né, como sempre, um cientista, ele vem para uma tribo indígena no Brasil. Tem até atores brasileiros, é um filme de Hollywood com Sean Connery, mas tem até atores brasileiros no filme. Aí ele vem para a tribo indígena no Brasil pesquisar sobre uma planta medicinal, sobre plantas medicinais. E aí ele descobre que o curandeiro, o xamã lá da tribo, o curandeiro chama pajé, que é o curandeiro de tribo indígena, acho que é isso mesmo, né? Ele... É isso mesmo, pajé. Inclusive, quem faz muita uso de plantas medicinais, eles falam que faz pagelança, né? Ele observa o tratamento de algumas enfermidades, como câncer, com uma planta, com uma garrafada, vamos dizer assim, que o pajé faz. E aí ele começa a pesquisar, mas as pesquisas dele não vão para frente, ele não consegue encontrar. Primeiro que a planta é rara, é uma bromélia que dá numa árvore muito alta e tem poucas, é raro de achar. Começa o problema por aí. E aí eles mandam uma pesquisadora para ajudá-lo, uma indústria farmacêutica que subsidia a pesquisa dele, que financia. Manda para ajudá-lo nessa pesquisa uma outra cientista, e aí vem o drama, né? O romance, a questão, né, do filme. Mas o que é importante? Ele não consegue achar a substância que causa o efeito benéfico terapêutico que ele quer na planta. E aí ele fica curioso com aquilo, e aí essa mulher que vai ajudá-lo leva um espectrofotômetro, né, e um cromatógrafo para testar no meio da selva a planta. E é muito interessante que no final eles acham um tampo da planta e ele não consegue reproduzir o efeito terapêutico. Ele fala, mas não é a planta? E o mais interessante de tudo é que no final do filme descobre... Eu vou contar o filme para vocês, né? Porque eu estou falando, eu vou ter que terminar. No final eles descobrem que não era a planta, mas era uma formiga que habitava a bromélia. Então, quando eles trituravam a planta com um inseto, tudo junto, como o pajé fazia, o efeito acontecia, às vezes por uma sinergia de uma substância da planta com a formiga, e eles não faziam isso. Então, só descobre no final do filme, que não era a planta, mas era a bromélia. Mas quando eles descobrem isso, já tinha uma madeireira destruindo a floresta, e a planta que era rara fica mais rara ainda, para dramatizar, né? Para dar o drama. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele fica o tempo inteiro fazendo esse tipo de análise que dá esses gráficos aqui que vocês estão vendo. Daqui, tá vendo? Vocês conseguem identificar, desenhar a molécula. Às vezes você não sabe o que é. De repente você descobre uma molécula que não está descrita na literatura, não está registrada na IUPAC, e você acabou de encontrar uma molécula nova. Aí você patenteia ela. Se ela tiver cara que tem uma finalidade terapêutica, se ela, pelas questões moleculares, pela estrutura molecular, pelos radicais, pelos grupos presentes, ela parecer, né, pode ter um vislumbre de que ela seja uma molécula terapêutica, um fármaco, uma indústria vem cá e compra e se leva para pesquisar. Normalmente quem descobre não é quem pesquisa. Tá? Mas esse filme, se vocês quiserem procurar ele na internet, no YouTube tem, chama O Curandeiro da Selva. Como eu disse, é um filme antigo, tosco, mas é interessante. Para a gente é interessante ver. Os átomos, como já sabemos, são uma das menores divisões da matéria. Não é a menor, né? O átomo não é a menor parte da matéria, como a gente viu, porque a gente tem moléculas partículas subatômicas, como nos átomos, como prótons, nêutrons, elétrons, e temos os nêutrons, os prótons e elétrons formados por partículas menores ainda. Parece que não tem fim nunca, né? Cada vez menor. A gente consegue descobrir aí a composição da matéria. Logo, sendo a partícula
tão pequena, é muito difícil ser observada. A gente não consegue ver um átomo, né? Foi pensando nisso que os primeiros cientistas tentaram melhorar a maneira de se tratar, né? De se trabalhar com essas partículas, de se tratar com o tratamento que se dá às pesquisas, às análises instrumentais. Como eu não consigo enxergar, eu preciso de ter um método que, mesmo que não seja enxergar, me permita identificar, estudar, trabalhar com essa partícula. E eu estou falando de átomos, mas assim, estou falando de moléculas também. As moléculas são grandes, maiores que os átomos, porque as moléculas são formadas por vários átomos, mas mesmo assim eu tenho ainda dificuldade de ver, de trabalhar com elas. Principalmente quando é uma que eu não sei nada, uma molécula nova, acabei de descobrir na natureza. Aí vem aquela questão, nossa, achei na natureza, será que eu consigo transformar num medicamento? A teoria da conspiração diz que existem curas de diversas doenças nos laboratórios farmacêuticos escondidos. Isso não é teoria da conspiração, muita coisa é verdade. Mas por quê? Adianta eu achar na natureza, na casca de um ipê. Deixa eu piorar um pouco. Eu encontro na natureza, na casca de uma árvore chamada arixixá, vocês não devem conhecer, uma árvore rara. A cura do câncer. Pô, acabou, resolvi o problema da humanidade? Resolvi? O que vocês acham? Não. Só eu vou derrubar todas as árvores, e mesmo assim, é uma árvore extremamente rara. Se eu não conseguir sintetizar em laboratório, acabou, não tem viabilidade. Isso existe, sim. Se você entrar nas indústrias farmacêuticas, nos laboratórios, tem moléculas promissoras para cura de câncer, para cura de um monte de doença. Mas eu não tenho como extrair da natureza. Primeiro que eu não posso derrubar todas as árvores para fazer medicamento. E mesmo se eu fizer isso, vai tratar quantas pessoas? Por quanto tempo? E aí tem um ditado que a gente usa, né? Que é o seguinte, nem tudo que é feito na cozinha da natureza eu consigo reproduzir em laboratório. Às vezes eu consigo identificar. Pode falar. Sem contar também que a indústria farmacêutica não tem interesse em curar ninguém, né? Não, Eles querem tratar por vários anos, se possível. querem casamento, né? É. Tem um problema sério, Ed. Você trabalha em drogaria, você vai saber disso. Todo dia tem um medicamento novo para hipertensão arterial, para câncer, para controle. Porque a indústria só pesquisa medicamento de uso contínuo. Não aparece antibiótico todo dia. Tá? Em bactérias super resistentes aparecendo a todo momento e não tem antibiótico novo, por quê? Eu sou indústria farmacêutica. Vou pesquisar um antibiótico que a pessoa vai tomar 7 dias e curar. Se eu posso pesquisar um antihipertensivo top e o cara vai casar com ele, tomar ele o resto da vida, é mercado. E, se possível, causar uma dependência. Verdade. É mercado. Né? Não vai. A indústria farmacêutica ela é mercantil mesmo, ela é capitalista, ela pensa desse jeito. Se nós não pesquisarmos, aí você pensa assim, bom, eu vou pesquisar por minha conta, não vou fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e vou pesquisar sobre antibióticos, já que ninguém pesquisa, eu vou pesquisar. Quem banca a sua pesquisa? A Universidade Federal. Quem banca a Universidade Federal que está bancando a sua pesquisa? O CAPES, o CNPq, que é o patrocínio delas. Então, a indústria transfere um dinheiro para o governo federal, que transfere para o CAPES, para o CNPq, que são os órgãos de fomento de pesquisa, que vão pesquisar o que elas querem. Não existe autonomia científica, a não ser que você seja um multimilionário, Tony Stark, que vai fazer pesquisa com o que você quer. Porra, aí sim. Não existe autonomia científica. Eterno, né? Não existe autonomia Eterno. científica, a não ser que vocês tenham, né, vocês que eu digo pesquisador, né, tenha dinheiro, recurso financeiro para bancar a sua pesquisa. Senão você vai pesquisar o que alguém quer, o que alguém está interessado. Entendeu? Por isso que a indústria de petróleo é muita pesquisa, a indústria farmacêutica tem muita pesquisa, tem multibilionários por trás patrocinando a pesquisa para ficar mais multibilionário ainda, né? Inicialmente, A indústria farmacêutica não é nada ética, né? nem um pouco. Reparar bem. Nem um pouco. E se você voltar ao histórico, você vai ver coisas
terríveis de uso de seres humanos na África para testes de medicamento, sabe? Nada, nada, nada ético, viu? Então, a gente tem sempre que ter o crivo, né? A gente sabe, a gente participa das ciências farmacêuticas também, mas a gente pode tentar melhorar de alguma maneira. Não é fácil, não, né? Lutar contra uma potência. A indústria farmacêutica é uma potência. Então, Aqui, e a medicina está bem consorciada com ela, né? sim, a medicina é que dá suporte para isso. A medicina, se os médicos não fossem coniventes com isso, os medicamentos não seriam prescritos. A gente fala muito mais do mesmo, né? A indústria produz um medicamento que nada mais é do que um redesenho de um medicamento que já existe para poder falar que é novo. Aí tem representante que vai no médico para fazer ele prescrever aquele medicamento, dá presente, canetinha, jaleco, O viagem. marketing, né? Marketing. Entendeu? A galera financia o sistema, né? Então, a indústria farmacêutica financia o médico, é quem prescreve. E aí, se o médico prescrever, né? Valendo. Né? Tá valendo, e se não prescrever, não vai para frente também, né? Porque Exato. o prescritor é que gera o medicamento, né, pessoal? Eu já trabalhei em drogaria antigamente, muito antiga. Quando eu formei, em 2004 eu formei. Eu fui trabalhar em drogaria, que no final do mês passava um representante para ver as receitas de medicamento controlado, para dar comissão. Então, para o médico. Então, ele ia ver se aquele médico, ele tinha um acordo, tinha prescrição dele mesmo lá, e aí ele dava alguma coisa, não sei o quê. Então, se ele ia lá fazer, nem era ético do médico fazer isso, nem tampouco da farmácia também participar disso, né? Entenderam? Você já viu? Existe isso ainda? Continua existindo. Eles vêm cá para ver se o médico... Eu sei que manipulação faz isso. A manipulação, eu tenho certeza, né? Eu conheço. A manipulação olha lá e dá desconto para o médico e prescreve. Então, assim, é um mercado muito antiético, né? Sim. Inicialmente, para medir essas partículas atômicas, era utilizada uma unidade denominada UMA, Unidade de Massa Atômica, do jeito que a gente estudou lá na disciplina de Química Geral. Essa unidade é referenciada no tamanho do átomo de carbono. Então, seria 1,99 vezes 10 a menos 23, praticamente imperceptível e difícil de fazer qualquer tipo de cálculo. Então, para a gente calcular com uma quantidade satisfatória de massa, a gente falava sempre em 1 mol. Vocês lembram? 1 mol é 6,023, né? Vezes 10 a 23. Esse mol é a quantidade de massa que está lá na tabela periódica. 10 gramas, 16 gramas, 12 gramas por carbono, 1 grama por oxigênio, por hidrogênio, 16 gramas por oxigênio, e por aí vai. Então, pelo menos você tinha uma quantidade para trabalhar com um número que não é tão pequeno. Aí inventou o mol. O mol é igual, né? 1 grama, 1 dúzia são 12. 1 mol é 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23. É uma quantidade, uma medida de quantidade, né? 1 dúzia 12, 1 dezena 10, 1 centena 100, e 1 mol 6,02 vezes 10 a 23. Uma quantidade grande. A partir desse pensamento, se fizeram sugestões de unidades de medidas para a quantidade de átomos, para que fosse unitarizado, padronizado, criasse um múltiplo, e que seria uma referência para todos os átomos em quantidade e em massa. Seria em gramas. Utilizou-se a massa do átomo de carbono como padrão. Então, o átomo de carbono foi dividido em 12 partes iguais e criou-se o seguinte conceito. A massa de um átomo, chamado de massa atômica, é o número que indica quantas vezes esse átomo é mais pesado que uma das 12 partes divididas aí, 1/12 do átomo de carbono. Entendeu? O número 12 vem da quantidade próton, que está lá no átomo de carbono, no seu núcleo. Criou-se, então, a unidade UMA, Unidade de Massa Atômica. Ok? Uma unidade de massa atômica é 1/12 da massa do carbono. A partir desse padrão, todos os outros átomos foram, então, submetidos à medida de sua massa, com referência ao UMA. Então, se o carbono é 12, são 12 medidinhas dessa. Se o oxigênio é 16, são 16 medidinhas dessa aqui. Tá? Beleza? Henrique, Sim? não seria mais fácil ter pegado
o hélio, por exemplo, que é a unidade 1, é um próton só, e ter passado através... Vai saber de onde que tiraram esse raciocínio na época, né? Não é uma coisa muito nova, é uma coisa mais antiga, que foi padronizada e se manteve. Mas isso antigamente eles não conheciam muita coisa também, não, né? Às vezes era o conhecimento aí da época, permitiu só fazer esse tipo de raciocínio, né? Mas realmente não é uma coisa, não parece uma coisa muito inteligente, né? A massa dos outros elementos. Os outros elementos foram medidos comparando-se suas massas com a UMA. Por exemplo, urânio, 238U, que é 238 UMA. Aquela bandinha aqui, ó, que é 1/12 da massa atômica aí, que é um U, né, da massa atômica do carbono, eu tenho 238 dela para eu formar o átomo de urânio. Qual é o elemento que tem uma bandinha dessa aqui só, de massa? O que vocês me dizem? O hidrogênio, que é o primeiro da tabela periódica. O hélio teria, né, 2, e por aí vai, para a gente chegar aí. Como se mediria a massa de uma molécula qualquer? Muito simples, somar as massas dos elementos contidos nesta molécula. Por exemplo, C6H12O6. Bom, vamos na tabela periódica. Eu vou achar que a massa atômica do carbono é 12, está lá na tabela periódica. Do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 6. Então, quanto pesa, qual a massa de 1 mol de glicose, que é C6H12O6? 6 vezes carbono, 72. Mais 12 vezes hidrogênio, 12, que é 1 o hidrogênio. 6 vezes 16, somando tudo, 180. Vocês entenderam esse cálculo? Sim. É só pegar o número de átomos e multiplicar pelo número da massa atômica. É um cálculo de massa, né? Então, se eu tenho essa quantidade, se eu for, à medida que eu for aumentando os átomos, eu vou colocando mais massa, mais peso, entre aspas, né? E aí, no final, eu faço um cálculo simples. Como se relacionou aí essa UMA com as gramas? Para selecionar a unidade de massa atômica, foi necessário o Avogadro, que é o número aí de mol, o número de Avogadro, né? Ele que criou aquele número lá. Fez um experimento para descobrir uma propriedade importante da matéria. Colocou diferentes gases aí, de vários gases, na mesma pressão e temperatura dentro de um recipiente com volume definido. Tem uma fórmula PV igual a nRT, que a gente vai ver lá nos gases, no finalzinho dessa matéria. Foi também a partir disso aqui. Opa. Quando o gás hidrogênio reage com oxigênio, produzindo água, H2 mais O2 igual a H2O, sempre reage na mesma proporção, a lei das proporções definidas. É uma receita. Isso é estequiometria, a nossa próxima matéria. É uma receita que tem que repetir, ué. Se para fazer um suco de limão, eu preciso de um copo d'água e um limão, e uma colher de açúcar. Se eu for fazer 2 sucos, são 2 copos d'água, 2 limões e 2 colheres de açúcar. Uma receita padrão. É uma receita de bolo? É 2, eu dobro tudo. É meia, eu divido tudo pela metade. Isso não muda. É a lei das proporções definidas. Estequiometria, nossa próxima matéria. Na química é assim, se eu preciso de 2 hidrogênios e 1 oxigênio, se eu quero fazer 2 moléculas de água, eu vou precisar de 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Ah, eu quero fazer 20 moléculas de água. Muito bem, eu preciso de 40 hidrogênios e 20 oxigênios. Não vai mudar. Proporção definida, constante, e limita a reação. Tipo, como assim limita a reação? Se eu vou fazer uma reação química e coloco... eu preciso de um átomo de hidrogênio com um átomo de oxigênio. Aqui, no caso, eu precisaria de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, né? Não adianta eu colocar o excesso de um e pouca quantidade do outro, porque não vai reagir. Eu preciso dos dois na proporção que está definida na fórmula, na receita, né? Sempre reage na mesma proporção, de modo que essa quantidade de hidrogênio que se relaciona ao oxigênio é devido às ligações que um átomo faz com o outro. Se eu não tenho o outro átomo, eu não tenho ligação química. Vai ficar alguma coisa sobrando se tiver em excesso. Né? Oi, Hermínio. Sim, senhor.
Nesse caso aí, ó, do oxigênio, tá O2. Quando ele se juntou com o hidrogênio ali, o outro oxigênio se perdeu? Boa observação. Não está balanceada a reação, né? Vamos balancear ela? Ó, Uhum. se eu tenho dois, ó, se eu tenho dois, para ficar número redondo, eu poderia pôr meio aqui na frente, não poderia fazer assim, ó? Mas não é legal a gente trabalhar com um número que não é inteiro. Então, eu vou ter que pôr 2 aqui. Se eu pôr 2 aqui, aqui fica 2 também, não fica? Agora balanceou, não balanceou? Agora sim. Agora sim, porque olha só, eu vou ter 4 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Não se perde. Aí vem a lei de Lavoisier. Nada se cria e nada se perde. Então, se a reação começa com X átomos de um e Y átomos do outro, no final eu vou ter que ter a mesma quantidade. A quantidade de átomos presente nos reagentes é igual à quantidade de átomo presente nos produtos. Nada vai se perder. Ok? Esse tipo de observação da lei de Avogadro quebrou os conceitos da época, que acreditavam ser todas as substâncias formadas por um único átomo, observem só, e não ligação. Então, o Avogadro descobriu ligações químicas. Nós temos um número limitado de elementos químicos na tabela periódica, que quer dizer que nós temos um número limitado de tipos de átomo que vão se reorganizar de bilhões de maneiras diferentes, formando todas as moléculas, todas as substâncias que a gente tem na natureza. Antes de Avogadro falar isso e assustar a comunidade científica, eles achavam que cada substância era um átomo só. Imagina o tamanho que seria a tabela periódica. É infinita, né? Entenderam? Isso facilitou muito o estudo da química. Eu tenho uma quantidade aí de átomos limitadas que cabe numa tabela com informações sobre massa atômica, número de prótons, para eu trabalhar. E aí eu me misturo eles e formo, com proporções definidas, substâncias diferentes, moléculas diferentes. Né? Consigo manipular. Para a gente, na farmácia, é fundamental. Imagina se cada substância da natureza fosse um átomo diferente. Aí elas não reagiriam entre si, porque, né? Então, assim, era muito limitado o raciocínio deles. Isso também é, né? Isso é a Idade Média, né? A resposta de Amoedo Avogadro foi: volumes iguais de gases quaisquer, quando medidos na mesma pressão e temperatura, encerram o mesmo volume, aí, né, uma quantidade de moléculas. Ou seja, se medirmos um determinado volume de um recipiente, ele for cheio, por exemplo, de oxigênio, a quantidade de moléculas de oxigênio será a mesma se o volume for cheio de hidrogênio. É o PV igual a nRT. Às vezes fica um pouco complexo para vocês entenderem agora, porque a gente não relacionou ainda pressão, volume, número de mols. É o que a gente faz lá em termodinâmica e em gases ideais. Nessa matéria ainda, tá? Mas no final dessa disciplina em físico-química. Se a quantidade de substância permanece a mesma, qual é essa quantidade? Para decidir sobre essa quantidade, é preciso saber que outros grandes cientistas também contribuíram com esse raciocínio, com essa lei. Lavoisier, o que ele disse? A massa total de um sistema fechado não varia, qualquer que seja a reação química que venha acontecer. Eu tenho um sistema, por que fechado? Porque se for aberto, eu posso perder para o ambiente. Né? Se eu queimar 50 gramas de papel no ambiente, quando eu pegar para pesar o que sobrou, a cinza, vai ter pouco, porque a maioria virou gás e perdeu na atmosfera. Se eu queimar alguma coisa no sistema fechado, eu peso no final a fumaça, peso os gases, peso a cinza, vai dar a mesma quantidade de papel, a mesma massa. Não vai perder. Fogo não vai fazer com que se perca. Vai ter uma reação química. Mas na reação química, eu vou ter um rearranjo de átomos. Mas eles vão continuar ali. Vocês vão continuar ali, a massa vai ser igual antes e depois. Massa de reagente vai ser igual a massa de produto. Isso é padrão também, isso não vai mudar. Proust. Né? A lei de Lavoisier é a lei que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Inclusive, tem uma receita que eles chamam de sopão Lavoisier. Entende por que se chama sopão Lavoisier? Brincadeira de químico, né?
Pega tudo que sobrou do almoço e faz na janta. Nada se perde, tudo se transforma. Chama de Sopão Lavoisier. Quando eu estudava em Viçosa, tinha ela pregado na porta do restaurante universitário. Sopão Lavoisier. Podia saber que juntava tudo que sobrou na semana, jogava no meio do macarrão e estava pronto o rango, a boia. Proust. Uma determinada substância, qualquer que seja a sua origem, sempre será formada pelos mesmos elementos químicos, combinados na mesma proporção e, obviamente, vão ter a mesma massa. Toda água é 2 hidrogênios e 1 oxigênio e tem massa de 18. Por quê? Porque o hidrogênio é 1, 2 hidrogênios, 2. O oxigênio, 16. 2 mais 16, 18. Toda água é 18 gramas, 1 mol, e é H2O. Isso não vai mudar. Se mudar, porque não é água. Né? O conceito de mol, então, chegou. Considerando esses conceitos introdutórios, podemos afirmar que o mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém a mesma quantidade de átomos ou moléculas existentes em 0,012 quilos de carbono. 6,02 vezes 10 a 23 átomos de qualquer coisa. Ah, eu quero 1 mol de banana. É 6,02 vezes 10 a 23 bananas. É uma unidade. Pode ser usado para qualquer coisa. Mas é uma unidade grande. Para que eu conseguisse chegar a 12 gramas de carbono, eu tive que pesar essa quantidade de átomo. É muito átomo, porque a massa é muito pequena. Imagina, então, que 6,02 vezes 10 a 23 átomos pesam somente 12 gramas de carbono. Avaliando que os outros átomos foram medidos em comparação com o de carbono, podemos expandir essa medida para os outros. E aí eu chamo esse número, essa unidade de medida de mol. Ok? Mol e o plural, às vezes vocês vão ver o plural como mol, como mols, como moles. Depende muito da época, do livro, do autor que vocês vão usar. O plural de mol é mol mesmo, 6,6, 1 mol, 6 mol. Ou vocês vão ver 6 mols com S no final. Ou vocês vão ver com E também, moles. Vocês vão encontrar na literatura isso tudo aí, mas é a mesma coisa, é o plural de mol, tá? Dúzia, dúzias, mol, mols, ou moles, né, como vocês preferirem. Considerando que já... Voltei aqui, desculpa. Cada uma medida para o átomo de oxigênio, podemos então afirmar que ela possui 16 UMA. O oxigênio é 16. O hidrogênio é 1. O carbono é 12. Entenderam? Então, vocês vão ter que fazer uma proporção. A massa do recipiente pesaria uma quantidade de 16 gramas de oxigênio, que é a quantidade de 1 mol, que equivale à massa atômica do oxigênio. 1 OMA, então, seria 1 grama. 16 OMA seriam 16 gramas. Entenderam? Vocês podem usar o grama ou o MA. Beleza? Normalmente, quando é molécula, a gente pode até usar o MA, mas para cálculo estequiométrico, para cálculo de química analítica, a gente usa grama, não usa o MA, não. O cálculo é feito em gramas, a gente pesa na balança gramas, o resultado a gente sai em gramas, a gente usa a unidade de grama mesmo. Não tem medida de um MA, não. Constante de Avogadro ficou definida como 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, que é 1 mol. Todo cálculo vai ser feito em cima disso também. A partir disso aí que a gente calcula. Vamos fazer um exercício rápido aqui, ó. Um cientista dispõe de 19,2 gramas de átomos de oxigênio, que pesa 16 gramas, 16 UMAs. Qual o número de mols que esse cientista pode contar? Sabendo que 1 mol de oxigênio é igual a 16 gramas e que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos, no caso do oxigênio, podemos afirmar que, olha a regra de 3, se 16 gramas de O2 é 1 mol, 19,2 gramas de oxigênio é X mol. Então, 16 vezes X é igual a 19,2 vezes 1. Fazendo o cálculo, eu tenho que 19,2 gramas de oxigênio vão corresponder a 1,2 mol de oxigênio, átomos de oxigênio.
E quantos átomos? Quantos átomos serão? 1,2 mol de oxigênio são quantos átomos de oxigênio? Se 1 mol são 6,02 vezes 10 a 23 átomos, 1,2 mol são X. Regra de 3 de novo, multiplica o cruzado, vai dar 7,22 vezes 10 a 23 átomos. Quem não entendeu? Quem não compreendeu esse cálculo aí? Cálculo simples, mas quem não entendeu? Todo mundo entendeu? Ficou claro? Tranquilo para todo mundo? Regra de 3, simples demais, né? Oi, Hermínio. Oi? Nesse caso é sempre aproximado, né? Nunca é É, exato. Segue a mesma regra, né? é sempre aproximado. A gente sempre aproxima. Porque a gente trabalha, às vezes, com casos, muitas casas decimais. Química analítica, então, aquela balança, tem muita casa decimal, a gente tem sempre que aproximar. Não dá para trabalhar com nada exato, né? Sempre preciso, né? Vocês lembram lá da nossa aula. Determine o número de moléculas existentes em 160 gramas de hidróxido de sódio. Vamos tentar fazer? Para resolvermos essa questão, é necessário calcularmos a massa da molécula primeiro. Então, vamos lá. Massa de hidrogênio é 1, massa de oxigênio é 16 e a massa de sódio é 23. Qual seria, então, a massa do NaOH? Pegue um calculador, o lápis, pega o celular aí, descobre para mim a massa do NaOH. Vamos fazer junto. Quarenta? Justo. Por quê? Na é... Ó, Na 23. 23. O O 16. Seria assim, né? Ó. Esse aqui é 23. Esse aqui é 16. Na é 23. Voltou de novo, né? O oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. Então, vai ser 40 gramas. Lutei, não consegui pôr o negócio direito. Agora vai dar. Ó, isso aí. 40 gramas. Então, o NaOH, a massa molecular dele é 40 gramas. Totalizando um valor de massa da molécula de 40 gramas por mol, que foi o que vocês calcularam para mim, sabendo que esse valor, né, nesses 40 gramas, que é um mol, existe 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, então, se em 40 gramas eu tenho 6,02 vezes 10 a 23, em 160 gramas eu vou ter X. Vocês concordam comigo que é 4 vezes mais? Tem que fazer muita conta, é só multiplicar por 4, né? 40 para 160 é só multiplicar por 4. E aí, obviamente, aqui, ó, não vai ser 24 aqui, não, 4, porque quando eu tenho um número aqui antes da vírgula maior do que 10, eu pulo a vírgula e aumenta aqui, né? Virou 10 a 24. Não é assim que faz? Porque, na verdade, ficaria o quê? Ficaria... Eu multiplicaria, fazia a multiplicação aqui, ó, por 4, mas aí aqui vai ficar 24. Eu tenho que pular a vírgula para um número menor do que 10 e aumento um 10 aqui, ó, que seria 10 a 24. Ó. Beleza? Faz o exercício. Uma lâmpada de zinco é formada por 2,5 mols de átomos. Acha sua massa em gramas. A massa do zinco é 65 gramas por mol. Neste caso, a questão quer encontrar o valor em quantidade de massa da placa de zinco. Temos como dado para cálculo a massa molar do zinco metálico. Massa molar, massa molecular, mesma coisa. Então, 65 gramas de zinco é 1 mol. Quantas gramas de zinco tem em 2,5 mol? Fácil, só eu multiplicar 65 por 2,5. 1 mol pesa 65. 2 mols pesa 2 vezes 65. 2 mols e meio pesa 2,5 dividido por 65. Vai dar 162,5 gramas de zinco. Faz demais, né? Só multiplicação direta, regra de 3. A espectrometria de massa, pessoal,
é uma coisa que a gente vê em aula prática, não dessa disciplina, mas lá no final, em análises químicas, em matérias mais específicas, vocês precisam de ter uma base para vocês fazerem isso e conseguirem ter condição de analisar os gráficos, mas eu vou pegar uma amostra desconhecida e vou obter picos. Não existe dois átomos, dois elementos químicos, duas substâncias com o mesmo pico. Então, se esse pico está aqui, se esse está aqui, isso aqui são substâncias diferentes. Não tem como eu errar. Se eu conhecer, eu sei exatamente qual que é cada um deles. Para isso que serve a espectrometria de massa. E esse equipamento aqui é o espectrômetro de massa. Ó. Coloco o material aqui para ser analisado e ele vai liberar para mim aquilo lá. É uma técnica poderosa utilizada para identificar compostos desconhecidos, quantificar materiais, elucidar propriedades químicas e estruturais das moléculas. Pode ser realizado com quantidades bem pequenas. É feita análise de urina para procurar substâncias tóxicas, drogas, né? E na urina, em metabólitos, em quantidade muito pequena. Então, você consegue identificar. Gera informações aí, um grande número de profissionais e, principalmente, no nosso caso, nas análises químicas e nas análises clínicas. Análises químicas de substâncias e análises clínicas de sangue, de urina, de órgãos. Identifica estruturas de biomoléculas, sequencia biopolímeros, determina como as drogas são utilizadas pelo organismo, realiza análise de confirmação e quantificação de droga de abuso, chamado de exame toxicológico, todo mundo conhece aí, feito aí para tirar carteira de caminhão, né? Hoje tem essa obrigatoriedade. Jogador de futebol faz para ver se usa droga, se usa esteroide anabolizante. Atleta, né? Análise de poluentes, determinar idade e origem de espécies em geoquímica e arqueologia, identificar a quantificação, né, de componentes em misturas complexas. Ok? Beleza? Dúvidas? Ou foi tranquila a aula? Tranquila? Tranquilo. Terça-feira encontro vocês de novo, então. A gente continuar nessa aula. Vamos aguardar essas decisões aí sobre retorno. Ainda não sei como ficou. Mas fico esperando aí deliberações. Talvez a gente se encontre ainda presencialmente para aula prática, esse período, para aula teórica também. Não, prática não, essa disciplina não tem prática. Só teórica. Prática ficou para o próximo semestre, se Deus quiser, com farmacognosia. Vamos estudar outras. Não sei não, rapaz. Deu uma treta danada no grupo lá com a Deu, sempre dá. Vamos esperar, vamos aguardar. Vamos acalmar e vamos aguardar. Uma hora a gente resolve isso, né? Se Deus quiser, uma hora isso acaba. Beleza? Show, então. Então, espero vocês na semana que vem. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.